Eu creio nas promessas de Deus na minha vida, como também eu creio nas promessas de Deus na tua vida. De repente você está na beira do Mar Vermelho. Quantos problemas, quantas aflições, quantas coisas é necessário que venha se consertar diante de você, que venha ao teu encontro. Você precisa de um milagre, como também eu preciso de um milagre. Tem uma área da minha vida que eu preciso de um milagre. Tem uma área na sua vida que você precisa de um milagre. Hoje eu quero falar sobre ferramentas. Sou o pastor Siqueira. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus. Ferramentas. Você sabe o que é uma ferramenta? Qualquer instrumento que se usa para realizar um trabalho. Uma pá, uma enxada, uma foice, um martelo, é uma ferramenta. Livro de Êxodo, capítulo 2, do 10 ao 15, fala da seguinte maneira: tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que adotou ele e deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o teu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer nos matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. E você conhece a história, que ali começa uma nova trajetória na vida de Moisés. Mas quem chamou Moisés para libertar o povo? A missão de Moisés. Quando um dia Moisés estava já pastoreando o rebanho do teu sogro no pé de um monte, a Bíblia afirma que um anjo apareceu a ele numa chama de fogo. Das chamas ouviu uma voz que se identificou como Deus e que anunciou ter escolhido ele para libertar seu povo do cativeiro egípcio e conduzir à terra prometida. Meu irmão, minha irmã, vamos fazer aqui uma pausa, porque Deus ia escolher um assassino para fazer a sua obra. Estamos falando de ferramentas. E no dia a dia, nós usamos uma enxada cega, como também uma enxada amolada. Um martelo de um cabo bom, como também um martelo de um cabo ruim. E assim sucessivamente. Mas não deixa de ser ferramenta. Mas Deus escolheu para poder libertar um povo, um assassino. Ele acabou de matar um homem e enterrou na areia. Quantos anos Moisés tinha quando foi chamado para libertar o povo? Quando ele completou 40 anos, agora com 80 de idade, Deus o chamou e o designou a conduzir o povo hebreu para fora do Egito. Reunindo os 12, Jesus deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Está escrito na Bíblia. E Jesus disse: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro. Na casa em que vocês entrarem, fique lá até partir. Se não o receberem, sacudam a poeira dos seus pés. Quando sair daquela cidade como testemunho,
contra eles. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Está escrito em Lucas, capítulo 1, verso 6. Eram ferramentas. Esses homens eram ferramentas usadas pela mão do Criador, como Moisés. Você sabe quais são os dons? E o que é o dom? É uma ferramenta. O dom é uma dádiva de Deus que Ele deu aos teus servos para melhor o servir em alguma área mais específica de sua obra. É tipo o pastor, Deus usa ele na sua obra para apacentar. Meu irmão, agora a forma que ele vai utilizar, as habilidades que ele vai colocar à disposição de quem usa é outra coisa. Se ainda não tem nem ideia do que tipo de dom você é ou você tem, comece a orar pedindo a Deus que mostre a você de forma mais específica. Porque você é importante, você faz alguma coisa para a obra de Deus. E você sabe por que Deus escolheu Davi? Com tudo que ele fez de errado, Deus escolheu Davi porque olhou para o coração e não para a aparência dele, tá? Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Davi foi o mais formoso rei de Israel e descrito em 1 Samuel, capítulo 13 e 14, como um homem segundo o coração de Deus. É interessante notar que quando Samuel foi até a casa de Jessé para identificar o escolhido de Deus como o próximo rei de Israel, Davi era o único que estava fora de casa, realmente trabalhando. Davi tinha alguma qualidade e característica que fizeram com que fosse escolhido por Deus para liderar o seu povo. Era uma ferramenta usada pelas mãos de Deus. Davi era um verdadeiro adorador e tinha um coração grato, possuía uma fé absoluta em Deus, era responsável e tinha o desejo de aprender e também se sujeitava à vontade de Deus e obedecia a seu pai. Meu irmão, minha irmã, assim como Deus escolheu um assassino para tirar um povo escravizado do Egito, Deus também ele faz isso na minha vida, na sua vida e na vida de muitos outros. E nós ficamos a imaginar e a pensar na nossa pequenez. Será que Deus vai nos salvar por causa do nosso merecimento? Naquele dia, a Bíblia afirma que muitos vão dizer: eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome, eu curei em teu nome. E Jesus vai falar: aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço, você foi só uma ferramenta que eu usei. Você está entendendo como é complicado a gente saber que nós estamos salvos ou não? Tem muitos pregadores que afirmam que nós temos que ter certeza de que nós já estamos salvos. Sim, pela graça. Mas para herdar o reino dos céus precisa muito mais do que ir para a igreja, do que ser dizimista, ofertante, ter o nome no livro da igreja e acreditar que o nome está no livro da vida. Porque é Deus que escolhe a pessoa que Ele quer salvar. Não é você que de repente resolve ser salvo. Não é você que de repente resolve agora se tornar santo. Porque é Deus que nos justifica. É Ele que santifica a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não se orgulhe daquilo que você faz. Não se orgulhe e nem se torna soberbo naquilo que você é. Quantas pessoas dentro da igreja pensam desta forma? Eu sei pregar direito, eu sei cantar melhor, eu tenho teologia. Então ficam humilhando os pequenos e não sabem que são apenas ferramentas na mão de Deus, que a qualquer momento o Senhor pode descartar, pode deixar num canto.
Que nesse dia nós possamos verdadeiramente ser adorador de Cristo e despertar o olhar dele para a nossa vida, para que ele possa perceber que nós somos pequeno, fraco e humilde. Essa carne para nada serve a não ser para hospedar o Espírito de Deus, que ele nos deu, e a vida, que é o ar que nós respiramos. Mas a nossa alma, ela precisa saber que tem um Deus que cuida dela. Que Deus abençoe você, teu dia, que Deus possa abençoar tua caminhada. E vamos fazer de tudo para Jesus nos amar. E fazer de tudo para Jesus nos amar não significa que você tem que se tornar santo ao ponto de humilhar aquele que temos chamado de Deus, aquele que é escolhido por Deus. E muitos vão quebrar a cara naquele dia porque se acha capaz demais. E esquece que quem nos capacita, quem nos prepara e nos levanta, é o poder do Criador. Deus os abençoe.